Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso intitulado A Pintura e Suas Técnicas. E nessa parte introdutória, como vocês podem anotar, nós estamos refletindo sobre a própria natureza da pintura e, de certa forma, tentando questionar certos parâmetros conceituais que fizeram com que a gente entenda a pintura muito a partir de certos pressupostos que foram lançados a partir do Quattrocento italiano, da pintura italiana, do Renascimento, e o intuito dessa aula é, no entanto, mostrar para vocês o quanto o conceito de pintura, mais do que nunca, deve ser visto numa complexidade, numa amplitude geográfica e cultural muito mais diversificada da qual nós estamos acostumados. Eu começo, então, com essa parada jocosa, que é muito interessante, que é uma espécie de procissão que ocorre na Macedônia, em que as figuras, os personagens, se apresentam como pinturas. E o que demarca, legitima essa dimensão pictórica seria justamente a dimensão da moldura, não é? A moldura, durante muito tempo, vamos dizer assim, do século XIV até o século XIX e até começo do século XX, ela tem um papel extremamente importante justamente na demarcação do que seria o espaço da arte, o espaço pictórico, o espaço da profundidade, o espaço da construção de um mundo imaginário e o espaço real, o espaço da vida. Como nós vimos nas aulas sobre técnica e poética, vejam como há 50 mil anos de Cristo já havia indícios de pintura corporal. Então, a gente poderia considerar a pintura corporal como, de certa forma, a pintura que, no fundo, é a mais premente, a mais popular até hoje. Praticamente, nós não conhecemos nenhuma civilização que não realize, seja no Xingu, seja entre os Maori, seja entre os Mursi, seja no Japão com as geishas, cada um seguindo padrões totalmente distintos de pigmentação e, obviamente, com significados simbólicos que devem ser totalmente contextualizados no interior de cada cultura. Importante dizer aqui, vejam bem, a primeira coisa não é pensar no espaço da pintura apenas como o espaço da Mona Lisa, aquele espaço da janela ideal, transparente, mas como o corpo humano foi esse suporte primordial para a aplicação das tintas mais variadas. Vejam que beleza, por exemplo, é toda essa tradição das tatuagens, que é algo que hoje em dia, inclusive, adquire uma popularidade enorme mundo afora, e como justamente ela tinha um papel muito forte, simbólico, na identificação dos samurais. Bom, fazendo grandes saltos históricos, a minha preocupação aqui não é tanto fazer uma monografia linear e histórica sobre a natureza dos suportes numa determinada região. Meu papel aqui é literalmente discutir com vocês como as mais variadas culturas vão pensar superfícies cromáticas utilizando os mais diversos materiais. Então, veja aqui o famoso cocar de Montezuma, feito com esse planejamento e com essas pedras preciosas que demonstram não só um conhecimento altamente refinado de relações cromáticas, como também demonstram um aspecto simbólico de poder que é dado não como uma pintura corporal, mas como um adorno que justamente garante um poder sobrenatural ao Montezuma. Para nós é muito importante um acontecimento que mudou a história da nossa relação com a pintura ocidental, que foi uma descoberta que aconteceu em 1940, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, em que um grupo de jovens vai adentrar por uma caverna e dentro dessa caverna se deparar com esse mundo absolutamente fantástico que é de Lascaux, que até hoje representa um dos maiores momentos da pintura mundial. Na aula de afresco nós vamos discutir há um processo de calcinação, ou seja, o homem não tinha o domínio dos aglutinantes, aquilo
que faria com que os pigmentos secassem automaticamente, mas justamente pela umidade e pelo fato da gruta ter uma grande quantidade de calcário, esses pigmentos, todos eles de origem terrosa, criam essa sensação de uma pintura que é feita num suporte de origem natural, que é a gruta, cuja topografia ela mesma incita o artista a ocupar ela de uma maneira multifacetada. Vejam como isso é algo que vai influenciar muitos artistas do pós-guerra, como o Jean Dubuffet, o próprio Joseph Beuys, a arte povera, né? Essa relação incrível entre a pintura e seus diferentes suportes. Você tem o grande hall dos touros, né? Quase como sendo esse ápice de toda uma trajetória onde o sujeito não tem uma relação apenas contemplativa e estática dessa gruta, e como as pinturas se adequam à topografia, que grau de sofisticação em que esses búfalos, esses touros aplicados no espaço, muitas vezes eles davam uma sensação quase de uma terceira dimensão, porque, vejam bem, eles não eram colocados de uma maneira uniforme, e justamente pelos cantos, pelas dobraduras e pela maneira como essas imagens surgem, você tem realmente essa sensação dessas grandes feras se movimentando, e imagine isso, uma epifania, as pessoas gritando, cantando, e vejam a força que tudo isso passa a ser visto de uma maneira quase sinestésica. E é interessante vocês pensarem como, na verdade, em Lascaux, em Chauvet, havia já nos primórdios uma integração total entre um relevo que poderia ser cromado e que poderia também ter uma certa incisão e que poderia também ter uma dimensão gráfica. Então, vejam como essas 4 grandes artes, ao contrário do que se estuda hoje de maneira separada, veja como elas são absolutamente integradas entre si. Essa relação também que a imagem, muitas vezes, é sobreposta, ou seja, você não tem aquela relação de, não, eu fiz uma imagem e essa imagem é perene. Vejam como, muitas vezes, uma mesma superfície ela é feita num determinado período, anos depois ela é sobrepintada, e, inclusive, em alguns momentos, nós podemos observar em Lascaux a coexistência de elementos gráficos abstratos com elementos gráficos mais realistas. Existe um filme que eu indico muito a vocês, que está parcialmente no YouTube, às vezes em outras plataformas como o MUBI, que é o famoso filme do Herzog, The Cave of Forgotten Dreams, em que ele tem um acesso único a essa caverna datada de cerca de 32 mil anos, e que, se não tem um aspecto cromático tão exuberante, por outro lado, exibe um aspecto gráfico absolutamente maravilhoso, né? A maneira como essas imagens sobrepostas desse espaço topológico criam realmente uma sensação de movimento. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, há uma discussão bastante interessante sobre a datação das famosas pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. Vejam que trata-se de uma situação geológica totalmente diferente, embora naquele momento ainda fosse uma floresta e ela tenha se desertificado, você não tinha a existência de grutas, como na França e na Espanha. Então, essa pintura é de natureza mais parietal, de grandes paredões, e que acabaram sobrevivendo justamente pelo fato do clima ser bastante seco. Grandes pinturas rupestres que indicam um mundo animal distinto daquele que nós vimos em Lascaux ou em Chauvet. Então, você vê aqui, por exemplo, uma ema, um jacaré, cada contexto, e isso, mundo afora, você vai ter na Indonésia manifestações de pinturas rupestres. Em várias regiões, você vai encontrar a existência de uma pintura feita no suporte da rocha. Tem também uma tradição no sambaquis bastante antiga, aqui no Brasil, em que, ao invés de você pintar sobre rochas, você pintava em pedras
que eram depois trabalhadas e pintadas. Mas, dando um passo mais atrás na história, vejam que no Egito Antigo você já tem uma civilização que não vai apenas se apropriar de uma gruta que teria o calcário e o xisto e a cal, que permitiria a realização da pintura. Agora você tem realmente uma pintura de afresco. Nós teremos uma aula dedicada exclusivamente a essa questão, mas a grande diferença do ponto de vista técnico é que realmente agora o homem não só constrói esses ambientes, como prepara a base da pintura, se utilizando dos mesmos elementos que eram encontrados nas grutas parietais. Então veja como você tem também realmente uma pintura que é de caráter transcendente, é sempre um momento de passagem do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Muito do que se tem notícia da pintura antiga está ligada justamente a grutas, a tumbas, que obviamente ficaram preservadas. A gente não pode deixar de levar em conta que sempre a permanência da pintura depende muito da situação geográfica, histórica e química da relação do pigmento com seu aglutinante e o seu suporte. Por exemplo, aqui, um papiro raríssimo, em que você tem agora uma pintura feita sobre uma superfície específica, que é o papiro, uma tecnologia muito mais avançada no sentido de, literalmente, trabalhar a partir de 2500 antes de Cristo. Os egípcios desenvolveram a técnica de fabricar folhas de papiro, considerado o precursor do papel. Para confeccionar o papiro, corta-se o miolo esbranquiçado e poroso do talo em finas lâminas. Depois de secas, essas lâminas são mergulhadas em água com vinagre para ali permanecerem por 6 dias, com o propósito de eliminar o açúcar. Outra vez secas, as lâminas são ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A sequência do processo exige que as lâminas sejam colocadas entre 2 pedaços de tecido de algodão, sendo então mantidas e prensadas por 6 dias. É com o peso da prensa que as finas lâminas se misturam homogeneamente para formar o papel amarelado, pronto para ser usado. O papiro pronto era, então, enrolado em uma vareta de madeira ou marfim para criar o rolo e seria usado na escrita ou na pintura. Concomitante ao desenvolvimento da pintura, você tem o desenvolvimento das técnicas do suporte. E vejam como, de certa forma, há uma história não só da pintura, mas também dos materiais. Nós já vimos o caso do papiro, nós também temos toda uma cultura já também milenar, que é a cultura do linho, que também é um processo extremamente sofisticado, que permite que você, aos poucos, consiga criar uma trama a partir dessa planta, que perdura até hoje. Até hoje é possível você ir a uma loja e comprar uma camisa de linho. E vocês sabem, talvez um dos exemplos máximos, simbólicos da presença do linho, seja aquele famoso do sudário de Turim, né, o Santo Sudário, onde supostamente Deus, quando teria sido retirado da cruz, o seu sangue teria formado essa imagem fantástica, fantasmagórica, que, de certa forma, até hoje é cultuada por todos aqueles que acreditam na fé cristã. O importante é vocês perceberem que, por exemplo, como cada região vai desenvolver técnicas, suportes diferentes. Por exemplo, para a escrita, os sumérios utilizavam blocos de argila, né? No Oriente, vai se criar essa técnica fantástica, que é do papel, mais ou menos em todos de 105 a.C., você tem a primeira fábrica de papel instituída em Cai-Lung, China, no mesmo ano. O que é interessante é vocês pensarem que essa técnica absolutamente revolucionária e que é tão presente na nossa cultura hoje em dia, vai aos poucos sendo divulgada do Oriente para o mundo árabe e vai chegar somente no século IX na Península Ibérica. Enquanto o papel
e a seda eram pouquíssimos divulgados na Europa, a única superfície que se utilizava no período medieval era o pergaminho. E vocês sabem como o pergaminho é um material muito difícil de ser realizado, porque implica literalmente você preparar a pele de um jovem bovino e fazer todo um processo de preparação, de limpeza, para que você possa ter essa superfície semi-transparente. Vejam o quanto isso vai mudar radicalmente com a introdução do papel, né? Então, vejam como, por mais que você tenha culturas que tenham contato entre si, essa técnica permaneceu muito tempo resguardada do mundo europeu. É muito impressionante para quem teve a oportunidade de morar no Japão, ou que um dia vá visitar, se você vai num templo shintoísta, vocês podem notar que muitas vezes a presença de um ser divino é dada justamente por essas colagens de papel, que é o kami. Vejam como, a partir daí, toda uma tecnologia construtiva absolutamente inovadora surge com a prática do papel e que desenvolve os famosos origamis. É como isso, por exemplo, vai ter uma influência enorme na arte construtiva brasileira, quando o Mário Pedrosa traz essa informação do origami. Vejam como isso aparece na obra de um Willis de Castro, de uma Lygia Clark. Aí você também tem uns grandes segredos do mundo oriental, que é justamente a seda, cuja primeira aparição surge em torno de 3.600 na China. Acredita-se que os chineses começaram a produzir a seda por volta de 2.700, e reza a lenda que a imperatriz Xi Liangqi descobriu a seda quando um casulo de bicho de seda caiu de uma amoeira dentro de sua xícara de chá. E todos vocês sabem quanto, desde a antiguidade, o Ocidente sempre prezou esse tecido magnífico que justamente vai promover o comércio entre o Ocidente e o Oriente, ao ponto de ele ser chamado de Rota da Seda. A seda vai permitir que você faça não só tecidos, roupas, uma tapeçaria, e também permite com que, inclusive, você faça pinturas sobre seda. Outra questão também que nós não cultivamos com tanto ardor, não é como no mundo oriental, está muito ligado à cerimônia do chá, que é a arte da cerâmica. A datação mais antiga da cerâmica vem de 18.000 anos e vem da China. Sim, a gente sabe da importância, mas essa relação de lidar com a materialidade da terra, com a sua organicidade e com uma capacidade de impor a ela não um ideal de beleza harmônico, mas trabalhar um certo até brutalismo, com essa propriedade metálica nas suas relações com a terra e a maneira como esses objetos vão ser cozidos. Então vejam que, até por certas diferenças culturais, quando você tem uma pintura altamente refinada, delicada, cromática, de um período Qin da China, e como a arte japonesa, muito influenciada pelo período Song, vai tratar do material com uma brutalidade, uma gestualidade totalmente distinta. Então vejam como no mesmo material você pode ter formas, superfícies, gestos totalmente distintos entre si. Agora, que coisa incrível, como a cerâmica adquiriu um aspecto totalmente distinto daquele que nós vimos no mundo oriental. Esse é um dos exemplos mais lindos da pintura grega. Trata-se de um vaso que, inclusive, causou uma celeuma danada, porque ele estava no Museu Metropolitano de Nova York, e depois de muita luta, ele acabou voltando para Atenas. Uma das obras mais importantes, exemplares do que seria a qualidade da pintura e do desenho grego, de uma riqueza absolutamente fenomenal. E o que é bonito é justamente vocês verem que não existe uma superioridade formal ou espiritual, como muita crítica de arte do século XIX tentava fazer, uma espécie de dimensão evolutiva da história da arte. O que é muito interessante é simplesmente notar como cada civilização vai trabalhar produzindo resultados plásticos totalmente diversos. Alguns de vocês devem saber, ao contrário do que se pensa, o Partenon
ele mesmo era também pintado. E vejam como todo o neoclassicismo partia do pressuposto que a pureza do mármore grego era algo que devia ser cultivado. Até hoje, isso perdura, por exemplo, em prédios de aspecto neoclássico, como a FAAP, como o Capitólio. Então, você tem essa ideia do branco como aquilo que legitimaria um poder público imperial, onde os edifícios adquiririam uma certa plenitude formal e plástica. E, no entanto, vejam como a gente vai indo e voltando para mostrar, de fato, isso que é bonito vocês notarem, não é? Então, aqui uma tumba chinesa do século II, claramente não tem a mesma riqueza cromática da pintura feita nas frisas do Partenon, mas que, ao mesmo tempo, exibe uma qualidade gráfica muito bonita. Indo já para o mundo da Mesopotâmia, vejam como na aula sobre esmalte nós vamos trabalhar também com este outro suporte que advém da argila, que é o adobe, ou seja, a argila que é feita na forma de um tijolo. Nessa região da Mesopotâmia você não tem uma presença maciça de pedras como no Egito, e isso vai fazer com que você tenha toda uma tecnologia de esmaltes para que justamente você possa fazer com que essas grandes construções consigam ser preservadas diante das intempéries, e com isso produzindo resultados cromáticos, plásticos inacreditáveis. É o exemplo famoso da Porta de Star, que está no Museu Pérgamo de Berlim. A cerâmica presente na Porta de Star, de novo, ela aparece, por exemplo, no mundo árabe, com a arte do mosaico, que vai ter uma enorme influência também na arte ocidental, por exemplo, na obra do Henri Matisse, de toda a relação com o abstracionismo. Para isso, você tem o grande desenvolvimento da sílica, que permite todo um desenvolvimento da indústria do vidro, com resultados surpreendentes até hoje, que nós vamos estudar com mais calma na aula sobre o mosaico. E o que é importante também é que, além dos azulejos, que tem origem árabe, o nome, você também tem essa arte fantástica que vai predominar tanto no Oriente como também no Norte da Europa, que é os vitrais. Infelizmente, eu soube que apenas um dos grandes vitrais da rosácea de Notre-Dame perdurou após o incêndio. Então, vejam que a gente acha que as coisas existem para sempre, mas muitas vezes, como no Museu Nacional ou como na própria Catedral de Notre-Dame, um incêndio acabou destruindo boa parte da catedral. Chartres ainda é um dos grandes exemplos dessa arte que nós vamos aludir um pouco mais quando tratarmos do mural e dos vitrais. Todas essas técnicas vão ser discutidas ao longo desse curso. O que é interessante é só vocês pensarem como justamente a gente vai falar um afresco, uma têmpera, um mosaico, assim por diante, como técnicas distintas, porque literalmente elas partem de pressupostos químicos, materiais totalmente distintos. Outro suporte também milenar é a madeira, que obviamente sempre foi utilizada muito antes da fabricação dos templos de mármore, né? Veja os maiores palácios da entrada de Kyoto, que é Byodo-in, os murais do Fênix, e que mostram toda uma espacialidade distinta daquela que nós estamos acostumados, muito mais, para quem conhece a pintura do Guignard, vai lembrar muito de uma pintura atmosférica, não pautada na perspectiva. E vejam uma coisa muito interessante, essas pinturas não são feitas para terem uma visão apenas planar. Vejam esses famosos biobus, todos eles são feitos para serem manipulados, dobrados. Você já não tem essa ideia dessa planaridade que ficou tão famosa, principalmente a partir do Greenberg, falando sobre a pintura norte-americana. Então, vejam também em Kyoto vários templos em que você tem, além dos biombos, você tem os fusumas, essa pintura que é feita para demarcar a construção dessa espacialidade. Como eles tinham uma concepção totalmente distinta do espaço ao qual nós estamos acostumados, aqui no espaço do Ocidente você tem o espaço da cozinha, o espaço do quarto. Lá não, muitas vezes o espaço ele era multifuncional,
não é à toa que Bruno Tautz vai ficar encantado e vai passar isso para Bauhaus. A ideia é que você, ao invés de deixar os espaços não ocupados, eles passam, ao contrário, a ser utilizados de modos distintos de acordo do período do dia. Aí você tem essa relação da pintura com os ícones, da pintura feita a partir do retábulo, ou seja, da madeira, e ela mesma passa por um processo de preparação dos suportes, em que, no caso dos ícones russos, implica todo um processo de douração, que utiliza a técnica tradicional da cola da pele de coelho, um processo extremamente sofisticado que vai depois implicar na aplicação das folhas de ouro. Vejam que beleza esse famoso retábulo de Cimabue, em Arezzo. Vejam o peso, não é? Vejam a dificuldade que você vai ter no caso da utilização desses retábulos, devido à sua complexidade arquitetônica e de peso, não é? A adoração do Cordeiro Místico, que eu saiba, nunca saiu da cidade de Gantz. Uma das questões importantes também é pensar que, ao contrário do que nós imaginamos, essa pintura era modulada e muitas vezes a pintura permanecia fechada e essa pintura era aberta em momentos cerimoniais. Uma técnica também milenar, que é a tapeçaria, algo que é desenvolvido tanto na China como no Oriente. Vejam, até hoje, por exemplo, quando um tapete é utilizado em toda oração que se faz no islamismo, não é? Mas vejam como ela vai assumindo também conformações diferentes. Mas o que é muito interessante é vocês pensarem que no mundo ocidental a tapeçaria tem um papel muito importante, porque, de certa forma, vai ser a primeira forma de você fazer uma imagem que passa a ser passível de transporte. Ou seja, é muito difícil você fazer uma pintura mural e transportar da França para a Bélgica. Veja como, antes mesmo do advento da gravura, um dos grandes meios de reprodução da imagem era também o da tapeçaria. Vejam como a pintura se faz em suportes os mais inusitados. Bom, e aí o que é muito importante é você pensarem como cada material demanda um processo de preparação, porque muitas vezes, por exemplo, no caso do linho, se você não prepara o linho e aplica uma pintura a óleo sobre o linho, o que acontece? A trama do linho acaba sendo corroída pelo óleo de linhaça. Então, esse processo de preparação, né, e a busca do melhor material, e como há todo um processo de encolagem que é feito antigamente com a cola da pele do coelho. Eu mesmo um dia fui tentar fazer, errei a proporção, impressionante. Quando a pintura ficou pronta, eu fui transportar ela, ela caiu como um espelho, porque essa cola é tão potente que ela, se não é feita na devida proporção, ela se desgruda da própria superfície. Hoje em dia, obviamente, você tem novas tecnologias que permitem você não recorrer à cola da pele do coelho, e como você tem, por exemplo, já o gesso acrílico, que pode ser aplicado diretamente. Então, veja bem, há todo um processo que vai ser complementar a essa parte teórica, que vai ser feito pela Thaís, pela Raquel, pela Helena ou pela Daniela, em que haverá uma demonstração dessas técnicas de pintura, ou seja, elas vão mostrar para vocês como em cada técnica determinados segredos de proporção entre os elementos sempre deve ser preservado. A gente vai discutir isso e vejam, existem artistas como Jackson Pollock, um artista fundamental do século XX, ele não preparava a sua tela e utilizava uma tinta totalmente inadequada, que era o esmalte. Mas, ao mesmo tempo, ele produziu um resultado plástico tão potente que o que acontece? Então, você tem uma equipe de conservação cuidando constantemente dessa obra que vale milhões e milhões de dólares. Ou seja, o meu papel aqui como professor não é só os alertar a respeito dos cuidados técnicos que vocês têm que ter com a pintura. É literalmente estarem cientes do risco que existe e que cabe a vocês analisarem se ele deve ser feito ou não.
Eu não vou fazer uma análise sobre esse famoso quadro do Velázquez, os quadros mais importantes da história da pintura, mas o que é interessante aqui nesta aula é apenas tão somente frisar essa relação extremamente rica que o Velázquez vai estabelecer com o chassi, ou seja, aquilo que literalmente aparece muitas vezes escondido, mas é fundamental vocês perceberem que também para fazer uma pintura tradicional, tal qual nós a conhecemos, você tem que também ter uma boa estrutura de madeira, e muitas vezes é importante ter ciência que essa madeira tem que ser de boa proveniência. Se você usar uma madeira de pinho, ela tende a tortar. Por isso, quando se vai numa loja de pintura, o preço das telas muda tanto, porque realmente isso varia em função do suporte, do chassis, do linho ou da lona e do processo de imprimação, tá certo? E vejam como muitos artistas vão trabalhando esses suportes de maneira distintas. Então, enquanto alguns artistas tentavam quase fazer com que a superfície da lona sumisse e se transformasse quase um espelho transparente, outros artistas, como Gauguin, para ressaltar até essa materialidade e ressaltar esse aspecto quase meio primitivo de uma pintura primordial, uma coloração e uma construção extremamente inovadora na época, veja como o fato de ele trabalhar uma trama tão grossa produz um resultado plástico totalmente distinto. Então vejam como o Van Gogh, por exemplo, vai trabalhar com uma quantidade de tinta a óleo que é diferente da maneira como o Gauguin vai trabalhar com a relação da pintura ao seu suporte. Nós já vimos essa imagem do Père Tanguy, e vejam como há essa relação muito interessante entre a construção desse retrato e, ao fundo, esse mundo imaginário de Van Gogh. E vejam como todo esse método de impressão, vocês têm essa questão dos métodos de reprodução da imagem, que vai realmente florescer cada vez mais com os processos da litografia e com o advento de novos papéis, novos suportes, como o plástico, a lona e assim por diante. E vejam como a cidade, ela mesma, se conforma de maneira distinta em função dos materiais ao qual ela é aplicada. Uma coisa é você ver Paris feita ela toda de pedra, outra coisa é ver Paris ela toda revestida por essas imagens de tipografia. É importante vocês notarem também o quanto a arte, principalmente no final do século, né, com a Revolução Industrial, todo o desenvolvimento da tecnologia têxtil, que vai ter um enorme impacto, não só na arquitetura, com os papéis de parede, mas na moda, e até num tema que é bastante complexo, que é justamente o advento da colagem e dos papier-collé, no momento em que Picasso e Braque passam a trabalhar com materiais não tradicionais. Nós trabalharemos essa questão em uma das últimas aulas, que é a aula sobre técnica mista, mas realmente há uma mudança radical aí, quando principalmente esses dois artistas passam a incorporar no espaço da pintura elementos advindos da tipografia, do jornal, do mundo gráfico, e como, por exemplo, depois, logo em seguida, o próprio Marinetti, que é um futurista, começa a trabalhar cada vez mais com objetos do mundo, e isso vai fazer com que o espaço da pintura e o espaço do mundo cada vez se torne mais tênue, e isso que nos leva justamente a esse estado de tensão de que, literalmente, nós nunca sabemos ao certo o que é uma obra de arte, porque ela cada vez mais depende da maneira em que ela é inserida no seu contexto arquitetônico. Uma obra como essa, do Anthony Tapies, vista no museu, ela tem uma dimensão. Se eu colocar na minha garagem, essa materialidade da obra adquire uma outra conotação. E os artistas da arte povera, já no pós-guerra, como Burri, vão começar a trabalhar com materiais como plástico, como o saco de café. O Rauschenberg vai pintar sobre a própria cama. Então, o que nós podemos dizer é que, de certa forma, cada vez mais, a partir da década de 50, efetivamente, não há mais a primazia de materiais
que antes teriam uma nomenclatura específica para pertencerem ao mundo da arte, mas vejam como cada vez mais essa relação se difunde, se dilui entre arte e vida, e não é à toa que hoje em dia é muito comum que um artista possa fazer um trabalho numa fábrica de espelho, ou ele pode usar uma tinta automotiva, como ele pode trabalhar com a terra, como ele pode até trabalhar com JPEGs e cada vez mais com imagens virtuais. É isso, então espero que vocês tenham compreendido essa articulação fundamental da pintura com seu suporte, principalmente nesse mundo virtual, onde efetivamente novas plataformas sempre vão surgir, novos desafios para o espaço da pintura. Muito obrigado e até logo.